A história começa com um grupo de aventureiros enfrentando um golem gigante. Neste mundo, as equipes têm membros com papéis diferentes. O golem ataca a curandeira do grupo, mas é logo contido por Rude, o tanque da equipe. Ser tanque não é tão popular, já que não causam dano, mas esta é a história de como ele se tornou o mais forte. Eles derrotam o golem, e depois vemos Rude sonhando acordado com sua irmãzinha, Menetia. Ele é interrompido por Nin, que o repreende por fazer caretas estranhas. Ela não acredita que Rude só pensa na irmã e pede que ele pense em outras coisas, tipo se apaixonar olhando pra ele de forma sugestiva. Mas Rude é meio bobo e diz que ninguém é mais bonita que a irmã, o que irrita Nin. Ele explica que não consegue pensar em mais nada porque a irmã tem uma doença incurável, e isso é o que o motiva a buscar o tesouro secreto do labirinto, que dizem realizar desejos. Ele acha que depois da última luta embaraçosa, vai ser difícil conseguir o tesouro. Rude também se sente mal com o time, pois perdeu a defesa do escudo na batalha e pede desculpas a Nin por sobrecarregá-la. Nin o incentiva, dizendo que ele é um tanque excelente e que sem ele todos estariam mortos. Ela ainda lembra que a defesa do escudo é 9.999, o maior valor já visto, e pede que ele não desanime. Nesse momento aparece um grupo liderado pelo herói, famoso por conquistar muitos labirintos. Descobrimos que ele se chama Killgas. Ele pede desculpas pelo atraso e vem acompanhado das gêmeas Lilia e Lily, e com a parte completa apresenta 2 novos membros. Isso irrita Nin, porque os labirintos têm limite de 6 membros, e com os 2 novos seriam 7, mas Killgas explica que serão 6, anunciando que Rude sai do grupo porque suas habilidades viraram um problema e tenta defendê-lo para evitar a expulsão, mas Killgas aponta que ele perdeu o escudo na luta, supondo que as 2 habilidades desconhecidas de Rude possam estar fragilizando sua defesa por terem efeitos incertos. Killgas observa que as 2 garotas novas são tanques de esquiva, um papel em alta ultimamente, pois elas lutam desviando, diferente de Rude, que só consegue aguentar os ataques. Rude respeita a decisão e enquanto se prepara para ir embora, Killgas também pega sua espada, culpando-o pela perda de dinheiro do dia anterior e chamando-o de tanque inútil que só gasta escudo. Os gêmeos, por sua vez, desejam boa sorte. Enquanto Min parece prestes a chorar, Rude suaviza a situação, pede desculpas por ter aceitado o convite dela para o grupo e diz que não foi forte o bastante para acompanhar. Min não acredita e fica triste por talvez nunca mais se verem. Mas Rude diz que vai morar na vila, com a irmã mais nova em Avancha, e espera que ela os visite algum dia. Embora possa não estar sempre lá, garante que vão se ver de novo. A promessa anima Min, mas ela diz que não vai sentir saudade, o que faz Rude sorrir. Ele confessa que vai ficar ansioso pelo reencontro. Mais tarde, sentado na praça, Rude relembra o que Killgas falou, e se pergunta se suas habilidades desconhecidas enfraquecem seu escudo. Decide que, antes de ir para a vila, precisa achar alguém que identifique e entenda seus poderes. Naquele momento ouve que um pequeno grupo Rank D vai fazer uma guarda em Curas, que fica perto do seu destino. Então aproveita e se junta aos novatos. Surpresos com o tamanho de Rude, perguntam de que rank ele é, o que o lembra que está em F. Passou mais tempo no labirinto do que fazendo trabalhos, mas a garota o reconhece, e eles o aceitam por ter sido parte do grupo do herói. Sobem no carroção rumo a Kiraz. Os aventureiros viajam juntos por 3 dias, e num trecho tomado por névoa, Rude pede para pararem ao sentir algo estranho. Ao descerem do carroção, avistam uma silhueta, e quando a névoa se dissipa, surge uma garota. Ao se aproximar para ajudar, Rude percebe que ela está nua, e com um cristal mágico cravado no peito. De repente, uma serpente gigante da floresta aparece atrás dela. Ele manda a garota se esconder, e quando a criatura parte para atacar, Rude se prepara para defender todo mundo, provocando a fera com uma de suas habilidades. A cobra cospe ácido no Rude, mas não faz muito efeito graças à sua segunda habilidade, que o protege de status. Ainda assim, os outros hesitam em atacar e a serpente aproveita para arremessá-lo para longe. Enquanto ele está inconsciente, Rude lembra da irmã chorando. Ao acordar, levanta-se de novo, mas sem espada pede aos outros 3 que ataquem juntos, prometendo defendê-los como o tanque mais forte. Ele se põe na frente para aguentar o tranco. Eles entram na briga e atacam a serpente gigante, que logo parte para o golpe mortal. Rude aguenta firme, empurra a fera para trás, dá tempo para os outros atacarem e finalmente conseguem derrotá-la. Rude os deixa abrir o animal e vai até a garota misteriosa. Ela conta que não tem para onde ir, então Rude oferece levá-la à sua aldeia. Ela parece hesitar um pouco, mas aceita ir com ele. Como suas roupas estão rasgadas, o ancião dá-lhe um vestido de presente por Rude tê-lo salvado. Enquanto ela se troca, o velho supõe que era escrava fugida, mas Rude reconhece uma homúncula, um humano artificial usado como escravo. Geralmente elas não viajam sozinhas, então suspeitam que algo aconteceu com quem a trouxe. No dia seguinte chegam ao caminho da vila. Os aventureiros tentam recrutar Rude, mas ele recusa. Ainda tem outros objetivos. Fala do tesouro secreto.
Lembram dos boatos e comentam que o tesouro inclui saber criar homúnculos, mas ninguém curte muito, são seres sem expressão que trabalham como máquinas. Rude percebe a reação dela e se despe do grupo. Enquanto caminham, ele se apresenta. Ela diz que não tem nome. Ele pensa um pouco e decide chamá-la de Luna, nome que ela parece gostar. Depois do jantar, Rude se afasta e Luna percebe algo. 3 lobos aparecem. Ela pega uma faca num estalo e resolve os bichos com facilidade. Vendo isso, Rude conclui que Luna é uma homúncula criada ilegalmente, porque tem livre-arbítrio, sentimentos e luta diferente das demais. Normalmente, quem é criado ilegalmente precisa ser eliminada, mas o olhar dela lembra a irmã, e Rude não consegue abandoná-la. Ela pede desculpas por derrubar a panela. Ele diz que com aquela força poderia ter matado a cobra. E ela responde que sua especialidade é magia. Não tem jeito com combate corpo. Rude pergunta sobre seus poderes mágicos, então ela diz que pode potencializar magias e também usar identificar. Rude se assusta ao ouvir, porque era isso que ele procurava, e descobrimos que é uma habilidade super rara que só mais uma pessoa teve, mas que morreu há algum tempo. Ou seja, Luna é a única no mundo com esse dom. Rude não perde tempo e pede que ela leia suas habilidades. Ela pega a mão dele e diz que ele tem 4 habilidades. A primeira é provocar inimigos para que foquem nele. A segunda é corpo saudável, que deixa o corpo mais resistente e dá imunidade a debuffs. Rude fica curioso sobre as 2 desconhecidas e Luna revela que a terceira é conversão de vida, que transforma qualquer escudo perdido em força. A quarta é o escudo de sacrifício, que permite assumir o escudo dos aliados e absorver o dano por eles. Ele percebe que foi isso que aconteceu antes. Ele vinha absorvendo o dano dos outros sem saber, por isso perdia o escudo sem ser atingido direto. Rude fica aliviado e feliz ao descobrir tudo isso. Sempre se preocupou com as 2 habilidades misteriosas e não esperava descobrir tão fácil. Ele agradece a Luna, e logo chega o dia em que chegam à vila. Vemos Rude finalmente confiante, sabendo que tem habilidades incríveis. Rude mostra a vila para Luna, que acha tudo bonito e tranquilo. Eles seguem andando quando uma garota corre até eles e se atira em Rude, animada por vê-lo de novo e perguntando quanto tempo vai ficar para saírem sozinhos. Chega outra garota de armadura e puxa a primeira para longe de Rude. Ele se surpreende e pergunta o que está acontecendo. Melena diz que ia buscar um martelo e Philly estava de patrulha checando a Menecia, que está bem. Rude vibra ao ouvir isso e confessa que não ficaria tranquilo enquanto esteve fora se ela e a cidade não tivessem cuidado da irmãzinha dele. As duas então percebem Luna, e Rude explica que a conheceram no caminho. Melena se apresenta como a auxiliar do ferreiro, mas Luna parece nervosa para falar algo. Quando Philly se apresenta, ela fica ainda mais tímida e envergonhada que a Luna, o que a faz sorrir. De volta à casa dele, Rude pede para Luna não fazer muito barulho, achando que a irmã estava dormindo, quando de repente vê a mesa posta com seus pratos favoritos de tomate. A irmã aparece, pergunta quem é a garota com ele, mas Rude ignora a pergunta, feliz em vê-la, deixando Luna ele se recompõe e apresenta Luna, dizendo que a convidou para ficar com eles, enquanto continua a admirar a irmãzinha, achando-a quase uma deusa. Minisha acolhe Luna e quer que ela se sinta à vontade. Minisha pede que Rude descanse, já que a viagem foi longa. Ela se prepara para fazer outra porção para Luna, e Rude quer ajudar. Luna observa os dois e nota que o cabelo de Minisha não para de se mexer. Então Rude explica que ela tem uma peculiaridade. O cabelo se move conforme as emoções. Rude pergunta à irmã se ela sabia que eles viriam por causa dessa habilidade, e Minisha diz que só teve um pressentimento, mas mesmo assim preparou a comida. Enquanto comem, Minisha percebe que Luna segura a colher de um jeito esquisito. Isso deixa Luna nervosa e ela começa a se desculpar, revelando que só usou talheres poucas vezes, lembrando do passado. Rude se preocupa ao vê-la tremer de repente, mas Minisha a acalma, pega a mão dela e mostra como segurar melhor a colher, dizendo que pode ensinar aos poucos, e Luna fica agradecida. Nos dias seguintes, Luna aprende várias coisas com eles, como ler, escrever e tarefas domésticas. Ela decide cozinhar algo em retribuição pelo que ensinaram nos 3 últimos dias, e ao provar, Rude e Minisha se surpreendem com o sabor. Rude começa a pensar em como Luna aprendeu tão rápido, impressionado com a capacidade de aprendizado de um homúnculo. Minisha sugere que seria bom mostrar a vila para Luna, e Rude acha ótima ideia, querendo apresentá-la a todo mundo. Minisha vai buscar roupas de verdade para Luna, e até se oferece para ajudá-la a vestir, mas Luna pega as peças de repente e diz que consegue sozinha. Minisha se preocupa se a ofendeu, mas Rude entende que ela não quer que vejam a runa no peito. Lá fora, Rude aponta que a vila não tem guilda e só tem um ferreiro e uma botica, então não havia muito o que ver, e a coisa mais interessante era o pomar. Eles conhecem o Raisel, que logo oferece a filha ao Rude, e Rude o apresenta como o ferreiro e pai da Melena. Rude pede que ele faça uma espada para ele, lembrando que roubaram a sua, e Raisel topa fazer sem problema com a ajuda da filha. Antes de seguirem pela vila, Raisel sugere que Rude leve a Luna à fazenda de monstros.
Lá cultivam plantas que se transformam em monstros e rendem uma comida bem nutritiva. Uns garotos chegam para cumprimentar Rudy, e ao verem a Luna, perguntam se ela é namorada dele, mas logo descartam. Só pode ser obsessão com a irmã mesmo. Uma senhora aparece gritando para os garotos pararem de incomodar e voltarem ao trabalho. Isso provoca um flashback na Luna da época em que foi prisioneira, e ela fica ansiosa de novo. Ela pergunta a Rudy se ele tem namorada, ele nega e apresenta a vovó Gigi como a boticária da vila. Gigi cumprimenta a Luna, e pela reação dela, lembra da Minitia, fazendo Rudy pensar a mesma coisa. Gigi diz a Luna que todos os jovens dali são como filhos para ela, então se precisar de algo, pode passar na loja. Luna se acalma e Gigi pergunta se ela quer ir colher com ela. O dia passa e todo mundo colhe as plantas monstruosas junto. Voltando para casa, Rudy avisa que o tempo na vila parece lento, mas ele gosta e pergunta o que ela acha. Luna lembra de tudo o que sofreu e não acredita na bondade das pessoas. Diz que ama o lugar e que gostaria de morar ali para sempre. De repente fica séria, sente a runa mágica de Rudy e pergunta se ele sabe o que é. Ela confessa que não é humana e sim uma homúnculo criada para lutar pelo país vizinho Broncos. Chora pedindo desculpas por ter escondido a verdade, com medo de que ele a matasse. Rudy também pede desculpas. Diz que já sabia que ela era uma homúnculo porque viu a runa quando se conheceram. Luna não entende e pergunta por que ele a ajuda. Rudy conta que ele e a irmã foram pobres, e o olhar que Minitia tinha naquela época é o mesmo que Luna tem agora, por isso quis ajudar. Pergunta se ela quer viver como humana ou como homúnculo, mas para Luna isso é ilusão, e ela já é homúnculo. Rudy explica que ninguém disse que ela não pode ser humana, e conta que ele também persegue um sonho impossível, então pergunta se ela quer seguir uma ilusão com ele. Luna pensa que quer continuar assim e decide acompanhá-lo querendo viver como humana. Eles se dão as mãos e ela chama Rudy de mestre, o que o deixa estranho, mas Luna insiste que quer chamar assim. Voltam para casa e no momento Luna confessa a Minitia que é uma homúnculo e pede desculpas por não ter contado antes. Minitia já desconfiava de algo e pergunta se vão continuar amigas. Isso deixa a Luna feliz, e elas se abraçam. Minitia também sabe que o irmão dela sabia de tudo, e pensa em como o querido irmão sempre ajuda quem ninguém mais ajuda. Depois, Rudy e Luna aparecem exaustos terminando de limpar a mansão. Minitia chega com bebidas para todo mundo, e faz geral correr para pegar. Luna percebe que Minitia é bem popular antes de notar que Rudy sumiu correndo para buscar o chá. Depois do descanso, alguém desafia Rudy para um duelo, a oportunidade perfeita. Então ele avisa que todos poderão lutar com ele, mas só depois que ele enfrentar Philly. Lá fora, os dois se preparam, e a regra para decidir o vencedor será quem perder mais defesa. E assim a luta começa. Um dos cavaleiros comenta que nenhum dos dois é especialista em velocidade, mas já imagina quem fará o primeiro movimento. Philly parte primeiro, desferindo golpes fortes que Rudy bloqueia, percebendo o quanto ela melhorou. Minitia revela a Luna que entre todos os cavaleiros da vila, Philly e o irmão dela são especiais, e suas habilidades devem enfrentar adversários à altura. Enquanto os cavaleiros gritam por Philly, as garotas começam a torcer por Rudy, que se distrai ao ver Minitia. Philly aumenta a pressão e aproveita quando Rudy vacila. Mas depois de bloquear, Rudy faz seu primeiro contra-ataque usando sua nova habilidade ofensiva, que quebra o escudo de Philly e lhe dá a vitória. Isso surpreende os cavaleiros porque ele quebrou um escudo de 2.500 com um só golpe. Philly pergunta o que foi aquilo e ele explica. Foi sua habilidade Conversão Vital. Diz que nunca havia usado antes, mas essa luta foi perfeita para testar seu poder, então agradece. Rudy fica feliz por finalmente não só se defender, agora ele também pode atacar, e pergunta quem mais quer encarar, mas ninguém parece disposto a enfrentar ele. Luna se impressiona com o poder de Rudy. Minitia acha que o irmão é o melhor. Num flashback, Minitia aparece sozinha, abandonada e esperando a família, triste e sem jeito, até que Rudy vem salvá-la. E Menecia acorda desse sonho no meio da noite. Isso vira comum para ela. Ela lembra como o irmão sempre a salva, mas se pergunta se ele é realmente feliz ou se teria uma vida melhor sem ela. No dia seguinte, Rudy cumprimenta a irmã, que ainda parece afetada pela noite. Luna corre até eles, pede desculpas por acordar tarde e não ajudar nas tarefas. Sente que está sempre sendo ajudada e que lhes deve um lar. Percebendo que sabem muito, ela pergunta quem os ensinou. Rudy explica que quando vivia na rua foi levado como aprendiz, porque na época os nobres fingiam ajudar as crianças, então ele foi à academia de cavaleiros. Mas Minitia guarda lembranças ruins, pois as garotas a culparam por limitar Rudy. Depois de comer, Rudy resolve ir à cidade e Luna nota Minitia preocupada. Em outro flashback, vemos que Rudy era um ótimo aluno e todo mundo achava que ele seria um cavaleiro. Mas ao passar por uma sala, Minitia escuta garotas dizendo que Rudy vai virar aventureiro para curar a doença da irmã, que é um desperdício de talento. Desde então, Minitia se culpa por ele ter escolhido essa vida.
Luna entra e tenta animá-la sem saber bem como. Minisha pergunta como ela se sentiria se alguém desperdiçasse a própria vida só para ficar ao seu lado, escolhendo um caminho que o deixaria menos feliz. Luna não sabe responder, nunca teve alguém assim, mas acha que se sacrificar pode ser justamente o que o faz feliz. Ela percebe que Minisha fala de Rude e sugere conversar com ele, lembrando que ele a ajudou mesmo sendo homúnculo, então é diferente dos outros. Minisha tem dificuldade em agir perto de Rude e sempre se distancia para empurrá-lo, mas Luna acha melhor dizer o que sente. De repente, Minisha sente Rude chegando e trava, nervosa sobre o que falar, e Luna a acalma dizendo que o melhor é abrir o coração. Quando Rude chega, Minisha decide fazer só uma pergunta, se ele é feliz, e ele responde que sim. Minisha não entende como ele pode dizer isso, achando que a vida dele seria melhor sem ela. Então ela pergunta outra coisa. Por que ele a salvou quando foi abandonada? Ele diz que foi ela quem o salvou primeiro. Quando crianças, ninguém queria ficar com Rude por ser alto e parecer bravo, mas Minisha estava sempre ao lado dele, sem medo. No fim, Rude pensa que fez a escolha certa ficando com ela, e Minisha chora ao ouvir isso, pedindo desculpas por duvidar da felicidade dele e pelo jeito como agiu. Os dois se abraçam e Minisha agradece a Luna, dizendo que sem ela seguiria se culpando. Luna fica sem jeito e sai correndo preparar a refeição. Quando vão ajudá-la, ouvem bater na porta. É a Nin, que explica que ganhou folga para visitá-lo. Rude estranha que Killgas tenha permitido, mas Nin conta que agora trabalha na igreja. Ela diz que o grupo se desfez porque depois que ele saiu, já não conseguiam limpar os labirintos. Vemos a última luta deles no labirinto. O grupo inteiro está exausto. Killgas parece confuso com o dano que sofre e percebe que está perdendo mais defesa do que o normal. Ele tenta descobrir a diferença em relação ao passado e só consegue pensar no Rude. Outro monstro surge. Então ele usa sua explosão vital e nota que seu escudo diminui ao ativar a habilidade. Ele entende o custo da técnica, mas percebe que desde que Rude saiu, seu dano caiu e o escudo não dura tanto. Ainda assim, recusa admitir que expulsá-lo foi consegue derrubar o monstro, mas não o derrota. Os outros dizem que o andar é forte demais para eles, mas Killgas se recusa a recuar e manda Nin curá-lo na hora. Tenta outro ataque, mas a habilidade não funciona. Antes que reajam, a criatura se ergue e ataca Killgas, destruindo toda sua defesa. Seus ossos estalam sem proteção e ele é arremessado por um soco. O monstro avança de novo, mas Lilior o salva e eles se teletransportam. No hospital, ele culpa os novos tanques pela derrota, mas Nin explica que a culpa é dele. Ela lembra que ele parou de treinar e só estava bebendo, confiando demais na habilidade. E isso não vai bastar no labirinto. Killgas lembra que a habilidade dele sempre funcionou, mas Min acha que era por causa do Rude. Para ativar, ele precisa abrir mão de parte da defesa. Então a habilidade misteriosa do Rude pode ter deixado ele liberar tudo. Percebem que o Rude tratava a defesa dos outros como se fosse a dele, e como a defesa dele era nível 9, 999, isso deixou o Killgas mais forte. Killgas continua negando, então as garotas decidem sair do grupo. Depois disso, Nin explica a queda do grupo, e Rude pede desculpas por não ter descoberto seus poderes antes. Nin se desculpa por ter feito ele levar dano por ela. Rude tenta assumir a culpa de novo, mas ela muda de tema. Ao ver as outras meninas, ela se apresenta e diz que vai ficar um tempo no pomar, então vão se ver por aí. Rude fica preocupado ao ouvir porque ela não tem onde ficar. Meneci oferece o quarto dela, mas Rude explica que Nin é filha de nobre e de uma santa, e teme punição da igreja se der alojamento ruim. Decide dormir na sala e ceder o quarto para Nin. De repente, Phyllis surge desesperada, dizendo que um monstro misterioso apareceu no pomar. Ao chegar, Nin expulsa a miasma mágica que cobria a criatura. A essência mágica tomou conta dela, e Rude nota que a estrutura é diferente de tudo que já viu. Um cavaleiro tenta atacar de surpresa, é arremessado, e Rude percebe que era o pai da Phyllis, o Völd. A criatura avança de novo, mas Rude usa a habilidade para chamar a atenção. Pede que ataquem juntos porque ele vai atrair todos os golpes. O monstro resiste e depois que Rude perde a defesa, Luna e Minitia o curam. Ele então explica ao grupo que todo o dano que sofrer será absorvido por ele, e eles podem atacar sem medo. Repetem o ataque, o monstro começa a fugir, mas Luna o para com uma barreira de pedra. Rude decide usar sua habilidade de converter vida, transformando os 20.000 de dano que sofreu em um único ataque. Ele simplesmente varre o monstro, mas ao ver a destruição, fica com a sensação de que exagerou na força. Völd agradece mesmo assim, afinal derrotaram a ameaça sem vítimas. Ao analisar a criatura, descobrem que era um lobo negro rank C, mas Rude acha estranho porque a força dele parecia de rank A.
Ele repara em duas pedras mágicas parecidas com as usadas para criar homúnculos. Nin deduz que colocaram aquilo no lobo de propósito, já que um monstro normalmente tem só uma. Ela aponta uma marca no corpo mostrando que foi criação artificial. Embora criar homúnculos para a luta seja proibido, Rude sabe que muita gente gananciosa se interessaria por isso, então sugere avisar o senhor local. No dia seguinte, ele ainda pensa no monstro quando Menecia vem e senta no colo, pedindo que ele leia o papel para ela. Ele entra em pânico, achando que ela já sabe ler, mas ela pede de novo, e ele não aguenta a carinha fofa. Descobrem que labirintos têm surgido com frequência, e até um apareceu perto da aldeia. Minisha vira a página e encontra um artigo sobre Kilgus. Minisha sabe que Nin não gosta dele por causa de como tratou Rude, e Rude percebe os sentimentos dela. Minisha cutuca. Rude sabe que Nin gosta dele, mas acha que ele não repara por causa da timidez dela. Rude pensa que não está pronto para um relacionamento, mas Minisha diz para ele não se preocupar e que deve tentar quando encontrar com a pessoa certa. No pomar, Philly convoca uma reunião e conta que um gorila camaleão foi visto por perto. Eles normalmente vivem bem ao sul, mas parece que um chegou até a vila, então eles têm a missão de investigar e dominar o bicho. Nin repara na espada nova do Rude, e ele explica que Melena e Raizel a forjaram, e que ela também tem a skill de encantar. Luna pergunta o que isso faz, e Rude explica que elementos diferentes mudam o mana da pedra mágica e encantam a arma. Ele decide demonstrar criando uma chama para encantar a espada com fogo, dizendo que isso dá vantagem contra certos monstros. A Luna acha incrível, mas outro aventureiro zomba dele, achando que uma espada dessas é desperdício no F-Rank. O garoto diz pra ele ir pra casa. Luna berra pra defender o Rude, mas ele a acalma dizendo que prefere ser subestimado. A Luna entende, mas diz que não gosta de vê-lo apanhando. Nin fala que ele devia só subir de rank, revelando que até ofereceu nomeá-lo cavaleiro, e ele recusou. Os aventureiros ficam chocados, e Rude explica que não quis aumentar o rank porque a guilda começaria a convocá-lo. Aí aparece de repente um gorila camaleão que salta neles, e Philly bloqueia o ataque. Rude usa o taunt para chamar a sua atenção, e enquanto o gorila começa a socar ele, os outros atacam, mas Rude sente que algo está errado. Dois gorilas surgem do nada. O grupo fica cercado. Philly entra em pânico, mas Rude a acorda, dizendo que ela tem que ser forte como líder. Philly manda todo mundo se reagrupar, e Rude provoca os três monstros. Ele sabe que gorilas são fracos ao fogo, então enfeitiça a espada e derruba um. Philly também mata outro, sobrando só mais um. O gorila investe contra Rude, que aguenta o golpe. Luna ataca com vento, Nin controla os movimentos dele com água, e Rude aproveita para desferir o golpe final. Os guardas comemoram a vitória. O garoto pede desculpas por zoar. De repente, os corpos dos gorilas se dissolvem, e Rude percebe que morreram igual aos monstros de masmorras. Nin chama por ele, e vemos que acharam a entrada da masmorra. Na cidade, o grupo comemora, achando que a masmorra trará gente e crescimento. Luna acha bom, mas Rude não tem tanta certeza. Um cavaleiro tenta paquerar a Minisha, mas Rude aparece por trás e o arrasta rapidinho. Min se pergunta se a Luna está se divertindo, e ela aponta que Rude não parecia muito feliz. Min acha que ele deve estar preocupado porque masmorras também trazem problemas. Se os monstros não são derrotados, às vezes saem pra fora como os gorilas e dão trabalho para a população. Luna acha que só precisam de aventureiros para matar os monstros, mas Min observa que isso também é problema. Qualquer um vira aventureiro, atrai todo tipo de maluco. Luna se questiona como os aventureiros deveriam se organizar. Então Rude fala sobre clãs, explicando que vários grupos podem formar um clã e só os aventureiros filiados a um clã são oficialmente reconhecidos pelo reino. Mas como não existe clã na vila, Rude teme que os aventureiros que aparecerem façam o que bem entenderem. Ele fica preocupado com a Minisha, mas o Philly bêbado aparece correndo e elogia ele como se fosse Uma semana depois, vemos dois aventureiros discutindo na rua, mas Rude os separa e eles fogem. Min se junta a ele, agradece pela patrulha e não acredita em quantos aventureiros já apareceram. Rude diz que não tem sido fácil, e outra briga começa. Aparece o Bu do clã Dragão Negro e a Gully do clã Tigre Branco, ambos reconhecidos como Rank A. Eles se preparam para lutar, mas Rude manda parar. Eles perguntam quem ele pensa que é e querem que ele decida qual clã pode ficar na cidade. Rude diz que ambos podem ir embora se forem arrumar confusão, mas um dragão negro o ataca exigindo respeito. Rude o detém com facilidade e Nin se prepara para revidar. Rude avisa que a cidade tem suas próprias regras e está disposto a enfrentá-los, mas os rapazes logo se desculpam, e do nada começam a convidá-lo para entrar em seus clãs. Os dois disputam a entrada dele, mas Rude manda seguirem o caminho. Nin fica surpreso por terem tentado recrutá-lo, e descobrimos que ele sonhou em algum dia pertencer a um clã, como se fosse uma família.
Um guarda aparece dizendo que Wood está à sua procura, então Rude vai encontrá-lo. Wood comenta sobre a situação da vila e revela que o Lorde lhes deu duas opções. A primeira é que Wood crie seu próprio clã e se torne o líder. Wood acha a proposta repentina, embora Wood ressalte que o povo já o elogia há tempos. Wood, no entanto, quer cuidar da irmã e acha que não pode assumir. Wood diz que é a vontade da vila, mas menciona a segunda opção, destruir o labirinto. Wood acha que isso prejudicaria o desenvolvimento da cidade, e Wood observa que a nação não tem como administrar todos os labirintos que surgiram. Então, se ele não puder formar um clã, o senhor pediu que ele se juntasse ao grupo que explora o labirinto para ajudar a destruí-lo. Wood pensa no que escolher enquanto sai, quando de repente dois homens arranjam uma confusão. Ele se pergunta se só formar um clã resolveria a situação da cidade, quando Luna corre até ele mandando voltar para casa. Vemos Minisha se esforçando, Rude se preocupa e Gigi garante que ela vai ficar bem. Rude respira aliviado, mas pensa que, sendo líder de clã, não poderia mais ir aos labirintos, logo não acharia o tesouro que salvaria a irmã. Pede ajuda a Luna e Nin e decide destruir o labirinto. Nin questiona se ele tem certeza, pois isso tiraria da cidade a chance de crescer. Rude pensa que, se tiver que escolher entre a cidade e a irmã, escolhe a Minisha. Luna sugere que, como líder, ele não precisaria ficar na cidade. Poderia nomear um representante para liderar por ele. Rude não quer essa pressão para ninguém, mas Luna se prontifica a proteger a cidade no lugar dele. Ela diz que a cidade foi boa com ela, então quer retribuir. Rude ainda hesita, mas nem diz que ajuda a Luna, falando que até queria largar a vida de santa para entrar no clã dele também. Rude estranha até onde vão para ajudá-lo, e Nin lembra que ele sempre os protegeu, então é natural querer retribuir. Minisha aparece, ele pede que descanse, mas ela diz que não precisa mais ser protegida, que ama a cidade e quer que ele faça o que for preciso para defendê-la. Vendo que ela mal se sustenta, ele a pega no colo e declara que vai proteger a cidade e a irmã. Mas antes de formar o clã, é convocado pelos aventureiros que exploravam o labirinto. Era seu antigo grupo, os gêmeos se apresentam de novo. Um cavaleiro da igreja chamado Sugal também se apresenta e Luna cumprimenta todo mundo. Rude entra na tenda onde Killgus está e Nin fica furiosa, achando audácia chamarem Rude depois do que aconteceu. Rude a acalma dizendo que não guarda mágoa. Pergunta a Killgus por que o chamou e Killgus revela que o grupo encontrou um guardião com consciência própria, o que espanta Rude, pois nunca tinham visto um guardião consciente. Rude entende a situação, e Killgus pede que ele explore o labirinto e cumpra a missão sem ele. As gêmeas corrigem, explicando que é a forma de Killgus se desculpar. Killgus fica constrangido com isso e diz que é bom o Rude fazer o labirinto pela irmã. Rude se surpreende que ele lembre o motivo, e Killgus admite que graças a ele aceitou que vinha lutando. Rude parece feliz e aceita entrar no labirinto. Ao sair, Killgus pede desculpas e implora que não morra. O grupo segue e usa o portal que leva ao primeiro andar. Eles aparecem num lugar ensolarado, e Rude avisa Luna que o sol não se move, então a percepção de tempo dela pode enganar. O portal some sob seus pés e explicam que a saída é achar outro portal. Mas Nin diz que tem outra opção. Lily tem a habilidade de andar pelo calabouço, permitindo viajar entre andares já visitados. Normalmente a habilidade limita a 6, então o grupo fica restrito a 6 pessoas. Rude pede a Nin um feitiço parecido com a habilidade. Ela então ensina um feitiço de fuga de emergência. Luna pega na primeira tentativa e todo mundo fica impressionado. Rude acha que é por ser homúnculo. Uma manada de Kongs camaleões vem na direção deles e o grupo se prepara rápido. Ele provoca um, outro parte para cima do Sugal e o último mira as garotas. Lilia surge no ar e corta um dos macacos enquanto o grupo mantém posição para finalizar. Alguém os observa e parece que estão indo bem. Avançam ao próximo andar e Lilia lembra que foi ali que acharam o guardião. De repente, Feodossauros atacam. Rude desvia, notando que estão mais rápidos graças ao guardião. Ele decide contê-los enquanto os outros procuram o portal, pois precisam poupar energia para enfrentar o guardião. Nin acha o portal e eles passam rápido. O guardião os observa passando pelos andares, convencido de que é a decisão certa. Chegam ao 9º andar e estão prestes a ir ao 10º. Rude agradece a todos por ajudarem em seus objetivos egoístas. Os outros não se importam. Sabem o quanto a família é importante. Nin lembra que ainda não terminou e estende a mão para irem juntos, então partem para enfrentar o guardião. Eles aparecem num campo escuro, e o guardião os parabeniza por terem chegado até ali. Rude fica tenso ao encarar um guardião consciente que se apresenta como Marius. Rude comenta que já o vira no 5º andar, mas Marius explica que esperou no 10º para usar toda a sua força.
Ele investe contra Rude, que bloqueia, mas sente os braços quase caírem. Rude tenta falar, mas Marius prefere que se expressem na luta. Todos atacam e ele consegue bloquear. Decide mostrar sua forma monstruosa e avisa que é melhor correr. Começa a se transformar, mas Rude não recua por teimosia. Aguenta os golpes que pode e percebe que ficou mais forte. As irmãs combinam suas habilidades para feri-lo, enquanto Sugal e Rude revezam se absorvendo dano. Rude vê que se seguirem assim, podem morrer. Então manda as garotas curarem e provoca para chamar a atenção de Marius. Antes de entrar no labirinto, decidiram que seria uma batalha de resistência, e a carta na manga era o ataque que Rude acumula trocando defesa por poder. Agora Lilia conecta um golpe poderoso, mas cai maltratada. Luna se preocupa e quer avançar, mas Nin a segura, dizendo que ela deve ficar para trás e ter paciência. Luna cura os tanques, enquanto Rude nota que seu escudo levou 30.000 de dano e resolve atacar. Ele se aproxima, mas Marius age primeiro e Luna o protege. Ele vê a chance e usa toda a força da conversão de vida no ataque. Acerta, mas o guardião ainda está de pé. Rude sabe que o ataque funcionou, só precisa usar a habilidade mais uma vez. Marius lança uma pedra neles, Rude bloqueia, mas Lili cai exausta e Sugal recebe um golpe direto. Ele quer continuar, mas Rude percebe o corpo dele tremendo. Olha para Nin e Luna, também cansadas, e decide que não quer que ninguém arrisque a vida por ele. Então anuncia a retirada. Nin não entende a ordem e se recusa a aceitar, já que foram longe demais. Sugal também insiste em continuar lutando e jura dar tudo de si, enquanto Nin explica que não podem fugir. Rude sofre outro ataque do guardião e continua lutando pela irmã. As duas irmãs se juntam num beijo e viram uma só, atacando Marius várias vezes enquanto Rude reconhece o esforço dos companheiros. Quando o escudo do guardião se quebra, Rude salta e ataca com conversão de vida. O esqueleto resiste e contra-ataca. O golpe vai quebrar a defesa de Rude, mas ele aceita e usa o dano para outra conversão, até enfim derrotarem o guardião. Quando a poeira baixa, Marius aparece em forma humana para parabenizá-los. Já não tem forças para continuar, e Rude se pergunta se era isso tudo. O guardião diz que ele deve ser morto, mas Rude quer conversar e pergunta se Marius tem o tesouro do labirinto. Marius entrega o tesouro, explicando que dá para fazer um desejo, mas o artefato se quebra depois. Ele pede que Rude o mate, mas Rude não quer destruir o labirinto. Quer que a Avontia continue próspera, e pede que Marius volte a ser o guardião. Marius aceita porque adora lutar contra gente forte e quer revanche com Rude. Em casa, ele entrega o tesouro a Minitia. Ela tenta recusar, mas ele insiste que fez tudo por ela, então o desejo deveria ser dela também. Minisha usa a runa e pede para ser curada. Rude pergunta se ela se sente melhor. Minisha acha que sim, está mais disposta e já se mexe sem ficar sem fôlego. Rude a abraça, feliz por ter ajudado e por todo o esforço ter valido a pena, chorando lágrimas de alegria. Depois vemos as ruas da cidade cheias de gente chegando e Rude percebe que vai ter que separar brigas de novo. Os aventureiros que ele conteve da última vez o cumprimentam. São Boo e Gully. Os dois perguntam se ele não tem ninguém para ajudá-lo, achando difícil dar conta de tudo, e Rude confessa que quer propor algo. Vemos Nin e Rude, que comenta precisar de colaboradores para o clã. Minisha está atolada em burocracia. Ele tentou propor a Lilia, mas ela não se sentiu pronta, aconselhando a buscar aliança com outros clãs e fechar um acordo vantajoso para ambos, sem ficar em débito com ninguém. Eles precisam pensar no que oferecer, mas Rude acredita que a única coisa que tem é a força, já que a notícia de que encerraram o guardião se espalhou. Ele cuidou do que podia pelo clã, e Nin confessa que sabia que ele seria um bom líder, e acha que o clã vai crescer por causa dele. Ela parece meio desapontada, então Rude pergunta e ela diz que é porque assim não vão ter nenhum tempo a sós, o que o deixa corado. Nin comenta que se ele precisar atrair gente, pode usar ela como divulgação, mas ele recusa na hora, sabendo que ela não ia curtir. São interrompidos por Marius, que quer que Rude assuma o labirinto, mas Rude responde que já disse que não. Então Marius insiste em entrar pro clã para acabar com as brigas, e Rude explica que não é só isso que eles fazem. Ele pergunta a Marius se guarda rancor dos humanos. Marius o encara sério, e quando Rude pensa que estava certo, ele garante que não tem problema. Aceita ajudar se Rude assumir o labirinto, então Rude suspira e aceita Marius no clã. Rude pergunta como administrar o labirinto, e Marius corre para explicar. Ao chegarem, Marius cria um portal e eles alcançam a área de controle do labirinto, onde ele diz que podem visualizar o labirinto e invocar monstros com pontos que se acumulam com o tempo, prejudicando os escudos dos aventureiros. Ele demonstra e invoca um Goblin perto de uns aventureiros. Rude se pergunta o que mais dá para criar e Marius mostra os monstros disponíveis. Dá para comprar outros com pontos, e Rude nota um que é absurdamente caro.
Marius explica que também existe um sistema tipo gacha, onde pegam um monstro aleatório, Rude gera um monstro ao acaso e destrava um slime. O slime fica grudado nele, e agora podem invocar slimes dentro do labirinto. Rude pensa no que as pessoas mais buscam no labirinto, materiais do Fieldosaurus. Com o tempo esse material ficará mais comum, mas se criarem monstros novos, conseguem manter os aventureiros presos lá. Enquanto Rude pondera, o slime lhe dá uma pancada por ele não prestar atenção, e Marius comenta que ganharam 1000 pontos com o ataque, então o slime deve ser especial. A criatura até parece se desculpar, e Rude agradece porque ela lhe deu uma ideia. Ele concorda em administrar o labirinto, mas pede mais tempo ao Marius porque precisa atrair mais aventureiros. Então Marius fica responsável por ele por um tempo. Parece que o slime não desgruda do Rude, então Marius diz que pode levá-lo junto. Ao chegar em casa, Rude mostra o slime e as meninas ficam na defensiva. Ele explica que será a mascote e Minisha acha ele mais fofinho que os slimes que costuma ver por aí. Agora precisam escolher um nome. Mas a Luna percebe que quando ele escolheu o nome dela foi rápido demais, e se ofende por ele não ter pensado direito. Rude tenta se defender dizendo que pensou muito, e Minisha aposta que ele escolheu Luna, por causa das pétalas de Lunafia. Rude fica nervoso e na pressa batiza o slime de limão. O bicho parece gostar do nome, e as meninas zoam ele por ter ficado desconfortável. Vemos que Boo levou a proposta do Rude ao clã, mas o vice-líder não entende porque se aliariam a um clã camponês. Ainda assim, depois, tanto o líder de Boo quanto o de Gurley decidem enviar um convite. Dias depois, Rude e o grupo chegam à cidade Caelid. Ele agradece a Lilia e a Lily por acompanharem, e Lily está empolgada com o baile. Marius pergunta sobre as bandeiras ao redor e Rude explica. São dos clãs do Dragão Negro e do Tigre Branco. Vemos o dia em que Rude recebeu o convite dos clãs para ir ao baile. Nin nota que o convite não diz se aceitaram a aliança. Então Rude conta que eles recusaram, só ajudariam se o submetessem e entregassem a Nin. Eles já previam isso, pois Nin é uma santa conhecida, e todos os clãs que Rude procurou queriam ela. Ela pergunta se ele pretende entregá-la, e ele explica que jamais pensaria nisso. Isso emociona Nin. Apesar de recusarem as condições, decidem ir ao baile para falar cara a cara. Marius começa a pensar e lembra que no lago conseguiu ver a entrada de outro labirinto com outro guardião consciente, e esse labirinto ficava em Caelid. Rude se anima, dizendo que é informação importante e começa a planejar conquistar esse labirinto para conseguir outra runa. Talvez assim Minisha se recupere completamente. Nin relata que só chegaram até o 50º andar nesse labirinto, já que nenhum dos dois grandes clãs passou disso. Mas Rude acha que pode dominar tudo com o poder do Marius e a magia da Luna e da Nin. Então agora o plano é conquistar o labirinto e garantir uma aliança. Eles vão ao baile. Vemos Rude e Marius de terno. Nin chega num vestido lindo que deixa Rude hipnotizado, enquanto Luna aparece de uniforme de empregada, já que não pode usar um vestido normal para esconder sua gema. Ainda assim, Rude diz que fica ótimo nela, e as gêmeas chegam. Lilia fica tímida. Lily garante que ela está um charme, deixando Rude surpreso. Entrando no salão, Nin chama a atenção imediata. Todo mundo acha que o clã dela vai se unir ao deles. Nin fica ofendida por não reconhecerem Rude como líder, mas ele não se preocupa. Acha que logo vão respeitá-lo. De repente, as luzes do salão apagam e o foco vai para Ike, subchefe dos Dragões Negros, e Cynthia, subchefe do Tigre Branco. Eles apresentam sua convidada especial, Nin, e pedem que ela suba ao palco, mas Rude sabe que precisa corrigir isso e a acompanha. Ficaram surpresos que ela virou aventureira, e Ike pergunta quem a acompanha. Rude avança e se apresenta como líder do clã da Nin. Ike percebe que Rude fez parte do grupo do herói, mas questiona se ele não foi expulso por inútil, já que foi quem aconselhou o herói a bani-lo. Tanques não servem em labirintos, ele diz. Ele pede que Nin volte para o clã deles, mas Cynthia intervém. O clã dela também a quer. Rude os corta, dizendo que nenhum dos dois terá Nin, e declara que veio propor uma aliança. Todos caem na risada por ele pedir aliança. Ike admite que não confia num time comandado por um tanque. Pergunta a Nin se ela tem certeza, e ela confirma dizendo que Rude é o tanque mais forte do mundo. Rude pede o microfone e declara que seu grupo vai conquistar o labirinto e provar que eles estão errados. No escuro, o líder dos dragões comenta como a atitude de Rude é interessante e diz a Ike para não subestimarem os novatos, apresentando-se como Guzi. Ao apertarem as mãos, Rude sente o enorme poder de Guzi. Guzi diz que se Rude conseguir superar o 50º andar do labirinto, eles farão a aliança, e passa o microfone para Ludo, o líder oculto do Tigre Branco.
Ela também anuncia que vão aceitar a aliança se conseguirem conquistar o labirinto, e ambos esperam que Rude não seja só fogo de palha. Nos quartos, Marius acha que Rude foi incrível, e não entende como subestimam alguém tão forte, mas promete que vão tomar o labirinto para ninguém mais zoar dele. Marius resolve tomar um banho e Rude encontra Luna e Nin. Elas acham que ele se saiu muito bem. Nin agradece timidamente por ter defendido ela. Depois se despedem para descansar e Rude fica decidido a conquistar o labirinto. Rude vê a Lily, que parece querer um favor. Ela o puxa para o quarto, deixando ele intrigado. Ela fica meio envergonhada e diz que não consegue amarrar o vestido. Então Rude dá uma mão, ela agradece e explica que quer surpreender a irmã com um chá. Rude se prepara para sair, mas Lily tem outro pedido. Nervosa, conta que gostou do discurso dele no baile e quer contar aos outros o que deseja. Rude se pergunta o que poderia ser e Lily pede para ele não rir. Não é uma ambição grande, mas ela não quer depender eternamente da irmã. Quer conseguir se impor mais. Ela explica que nunca se preocupa quando a irmã está por perto, e por isso acaba cometendo erros sem ela. Lilia sempre a protege desde criança, e Lily acredita que a irmã é capaz de tudo. E é igual nas batalhas, ela só apoia a irmã por trás. Rude supôs que fosse porque a irmã era boa em magia, mas Lily diz que ela também manda bem, só prefere lutar de perto. Ela conta que quando se fundem, Lily é sempre a personalidade dominante, então ela nunca lutou sozinha antes. Rude entende porque ela precisava abrir o coração, é difícil desejar independência estando tão ligada à irmã. Ele a tranquiliza dizendo que pode contar com ele. Lily se anima, perde o equilíbrio e cai. Lilia surge de repente no quarto, vê Lily na cama com Rude e fica furiosa com ele. Rude tenta explicar, mas elas vão até o telhado. Lá fora, Lilia diz que ele não precisava ser tão cauteloso. Ela teria empurrado qualquer outro do telhado, mas sabe como é ter uma irmã mais nova, então só fingiu para conversar. Ela pergunta se contou alguma vez sobre os pais e Rude acha que os pais os abandonaram. Mas Lilia explica que eles eram abusivos, por isso fugiram. O pai era especialmente cruel, então Lily tem dificuldade até de manter uma conversa normal com um homem. Por isso ela queria falar com ele. Quer proteger a Lily até levá-la a um lugar onde ela possa ser feliz de verdade. Rude admite que Lily acha que dá conta de tudo, mas ele duvida, porque Lily perde a cabeça quando o assunto é a própria Lily. E ela lembra que ele é a última pessoa para falar isso. Lilia sorri e agradece por ouvi-la, e Rude garante que ela pode contar qualquer coisa para ele. No dia seguinte seguem para o labirinto e os gêmeos já estão lá. Explicam que foram escoltados até o 49º andar, então agora Lily pode usar Dungeon Walk para pular andares. Ela acha melhor levá-los ao 45º andar para medir a força dos monstros, enquanto Lilia diz que também fez um levantamento. Explica que os dois clãs usavam grupos focados em velocidade com 4 atacantes. Cada andar tem muitos monstros que causam efeitos de status, por isso Rude fica animado por ser imune. Nin acha desafiador, mas eles decidem fazer o que for preciso para conquistar o 51º andar. Eles bolam uma estratégia e Lily declara que quer dar comandos durante a batalha. Rude lembra da conversa e concorda, enquanto Lilius parece surpreso. Vão ao 45º andar e caminham até um bifurcar. Então Marius percebe uns monstros por perto. Rude também sente, e Marius explica que é por ser o gerente do labirinto Avontia. Diz que os dois caminhos levam ao mesmo ponto, mas permitem um ataque em tenaz por trás. Estão lidando com um guardião traiçoeiro. De repente, 2 monstros aparecem e Rude provoca. Ele leva um jato de veneno, mas é imune e contra-ataca a criatura. A Coruja Negra também investe, mas ele consegue se defender enquanto Marius termina o monstro. Surge outra Coruja Negra e Lilia consegue proteger a irmã. Mais delas se aproximam, mas Lilia explica que não precisam lutar. Rude capta o recado e usa uma pedra mágica cintilante. Eles avançam e Nin elogia os comandos da Lily. Ela admite que está fazendo o melhor que pode, enquanto Lilia a observa surpresa. Min também percebe que agora pode escolher se deixa ou não o Rude absorver o dano, então Marius acha que sua luta deixou o Rude mais forte, e elogia o tanque porque poucos conseguem atrair a atenção de vários monstros. É tipo imã de ataque mesmo. Os outros também o elogiam, e Marius sugere que ele aprenda a cura própria, ficando surpreso que humanos não conheçam. Rude pergunta se não é humano, e o grupo percebe que sabe pouco sobre Marius. Marius fica sério e diz que na verdade é um demonoide. Rude se espanta em saber que há demonoides entre humanos e demi-humanos, e que eles são leais a um demônio. Marius diz que por ser demonoide consegue controlar o labirinto, e revela que foram criados por um demônio para destruir o mundo. Nin fica chocada, afinal pensavam que os labirintos eram obra de Deus para dar itens.
Marius não entende de onde saiu essa história, mas avisa que um demonoide também deve gerenciar este labirinto, então diz ao Rude para ter cuidado. Rude se pergunta por que luta contra sua própria espécie, e Marius confessa que não gosta deles e quer derrotá-los como Marius, não como demonoide. Ele pede desculpas por entrar no grupo por motivos pessoais, mas Rude não liga e continua o considerando amigo. Lilia concorda, e enquanto ele não machucar a irmã dela, também está tudo bem. O grupo apoia Marius, que agradece. Lily decide mudar de assunto e falar dos monstros do 50º andar. Rude concorda e ela passa a traçar a estratégia. Avançam pelo labirinto até o 50º andar e surge um dragão ósseo. Rude provoca a fera e vemos que Lily decidiu que ele liderasse para evitar efeitos de status nos outros, enquanto Lilia e Marius atacam de fora e sugerem encantar as armas com fogo, a fraqueza do dragão. Rude continua tancando e desviando a atenção do dragão enquanto Marius e Lilia golpeiam. Mas de repente, o dragão carrega um ataque em área e acerta Lilia e Marius. Eles recebem veneno, então Luna e Ninhos curam rápido, enquanto Rude distrai o dragão e Lily lança um feitiço de fogo. Rude provoca de novo, o dragão usa um ataque de lama nele, deixando seu escudo pesado. Ele pede um feitiço de água para lavar a lama, e Nin consegue ajudar. Ela decide usar a habilidade do santo, criando uma área de cura automática com recuperação de escudo. Eles continuam enfrentando o dragão por 1 hora, mas ele ainda está firme. De repente, se cobre de gás venenoso e se prepara para atacar. Lily avisa sobre as chamas, então Rude chega o mais perto possível e usa o escudo para bloquear o golpe. Ele provoca de novo enquanto o dragão solta uma saraivada de ataques. Isso drena 5.000 pontos do escudo do Rude, que corre para a área de cura automática enquanto Marius volta ao combate e golpeia o dragão. Lilia emenda o ataque dele e os outros 3 aproveitam para lançar um feitiço de fogo. Rude continua aguentando os ataques até pular e usar conversão de vida. Por fim derrota o dragão, e Lily o parabeniza por limpar o andar. Decidem tentar avançar para o 51º andar outra hora e preferem encerrar o dia. À noite Lily fala em vender os materiais e Nin a elogia pelas ordens que deu em batalha. Ela promete se esforçar, comemoram a conquista, mas Lilia diz que está cansada e vai descansar. Então Lily a acompanha. Vemos o grupo celebrando e Nin pensando que não há nada melhor que beber depois de uma raid. Luna se pergunta se o álcool é tão bom assim, Nin manda ela provar. Rude se preocupa por um homúnculo beber, mas ela fica obcecada com a ideia, toma um gole e acha amargo. Nin muda de assunto e comenta que Lily e Lilia estão mais próximas do Rude. Ele não vê diferença. Então Nin pergunta para Luna que concorda que estão mais íntimas. Rude se pergunta se ela está bêbada. Nin indaga se elas são mais que amigas. Rude garante que não. E então Nin pergunta se ela poderia ser mais que amiga dele. Rude acha que ela também está bêbada, já que sua prioridade agora são raids e ajudar a Minitia. Luna pergunta se ele está namorando alguém no momento, ele confirma que não, e ela começa a ficar nervosa. Confessa que sente um calor no peito perto dele e que quer passar mais tempo com ele. Rude não sabe o que dizer e sugere trazer água. Quando volta para o quarto, encontra Lilia na sua cama. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela diz que queria conversar. Pediu para Marius deixá-la entrar, mas acabou adormecendo. Rude se pergunta o que ela quer, e Lilia quer falar sobre o comportamento de Lily no labirinto. Lilia percebe que Lily quer mudar, mas não parece tão certa, então pergunta a ele o que pensa sobre mudanças. Rude admite que não gosta de mudanças, especialmente em Avontia. Ele tem medo de ir na direção errada, mas também fica feliz porque as coisas mudaram. Avontia nunca seria tão animada se tudo continuasse igual. Então talvez o melhor seja achar algo para aproveitar nessa mudança. Lilia diz que é mais fraca que a Lily, mas quer apoiá-la. Dá dó vê-la se afastando. Rude acha que a incapacidade dela de largar a irmã é um problema maior do que o desejo da Lily de ser independente. Ele garante que as coisas vão mudar, mas não vê motivo para preocupação, elas sempre acabam juntas. Mesmo que as coisas mudem, a essência continua a mesma, e ela e Lily vão continuar juntas como sempre. Ele pensou mais do que ela esperava, e Lily agradece a ajuda do Rude. Ela diz que a Lily brilhou hoje e ela não conseguiu encará-la, mas promete que isso não vai se repetir. Rude deseja sorte, ela vai se esforçar. Voltam ao labirinto e agora vão pular para o andar 51. Lily avisa que não tem muitas informações sobre o 51º andar, só que tem névoa. Talvez precisem de algo além de magia de detecção para achar os monstros. Rude deixa ela responsável pela detecção, enquanto ele e Marius vasculham o máximo que puderem. Ele manda a Luna ficar em alerta e ela fica envergonhada pelo que disse bêbada. Lily anuncia que está tudo pronto e usa a caminhada de masmorra. Aparecem numa neblina densa. Lily avisa que seu feitiço de detecção não está funcionando. Luna tenta dispersar a névoa com magia de vento, mas não adianta. Marius explica que a névoa é feita de mana.
Ele diz que monstros também têm mana, então podem tentar detectá-los por isso. Rude decide tentar e sente alguma coisa. Usa sua provocação, leva um ataque de água. Os monstros os agarram e Lily acha que devem ser homens peixe. Luna tenta usar magia, mas não consegue localizar o inimigo, então Rude tenta detectar o mana deles e manda todo mundo ficar atrás dele. Provoca de novo e realmente são homens peixe. Eles cercam o Rude, mas Marius consegue defendê-lo porque detecta mesmo vendado. O grupo foca em detectar os monstros pelo mana e consegue derrotar os homens peixe. Lily sugere uma pausa, então Nin decide cozinhar os pescadores, quer dizer, os homens peixe. Rude repara que eles largaram itens de primeira classe e Lilia confessa que conseguiu olhar para Lily. Eles avançam para uma sala maior e Marius sente que algo vai acontecer. Aparece um círculo e um esqueleto sombrio surge. Ele carrega 3 cristais e Rude percebe uma pressão intensa vinda dele. Ele pede que Lily dê ordens, assume a dianteira e investe contra o esqueleto. O cristal amarelo o protege. O vermelho ataca Rude com fogo. Ele se pergunta sobre o azul, quando seu ataque fica mais rápido e seus movimentos são potencializados. Rude entende o efeito dos cristais, mas o amarelo o enche de raiva. Decide atrair a atenção dele de novo. Lilia e Marius atacam por trás, mas são barrados pelo cristal. Rude mantém a pressão e também ataca, mas o esqueleto usa um ataque ofuscante. Rude se preocupa se todos estão bem e vê Lilia agindo estranho. Ela ataca Marius, gritando para ele parar de machucar Lily, e começa a ter visões do passado. Rude pede para Nin curá-la, mas Nin revela que Luna e Lily também foram afetadas. Ela decide cuidar deles primeiro, e Rude lembra que só os 3 estão imunes a efeitos de status. O esqueleto ataca Rude, que usa sua conversão de vida e destrói um dos cristais. Ele troca lugar com Marius e provoca Lilia, prendendo-a no chão. Lilia grita com ele, então Rude percebe que ela está tendo visões do pai. Ele tenta acalmá-la, dizendo que ninguém quer machucá-los, e lembra que agora são fortes. Isso a comove. Nas visões, ela vê Rude e ele jura que sempre os protegerá, e ela finalmente se acalma. Rude pede para Marius se reagrupar. Marius diz que precisam se livrar do cristal amarelo. O esqueleto ataca com fogo de novo, e Nin usa água para ajudar Rude. Ele investe contra o esqueleto, mas o cristal ativa outra vez. Rude nota a água passando pela barreira e entende como penetrá-la. Talvez o esqueleto não consiga bloquear ataques físicos e mágicos ao mesmo tempo. Eles tentam essa brecha. Lily usa magia enquanto Rude avança sobre o esqueleto e a magia consegue passar pela barreira. Aproveitam para continuar atacando e o esqueleto tenta o ataque ofuscante novamente. Mas Lilia não é afetada porque Nin lançou um feitiço que anula efeitos de status. Eles combinam magias. Rude salta e ataca com sua conversão de vida. Parece funcionar até o esqueleto usar sua magia e se duplicar. Eles pressionam o Rude, mas a Luna consegue identificar o verdadeiro e eles atacam de novo. O esqueleto tenta recuar, mas Rude e os outros conseguem derrotá-lo. Ele pega a pedra mágica e decide descansar depois de encontrar o círculo, mas a Lily não acha, e Rude fica pensando se isso quer dizer que chegaram ao último andar. Ele pergunta o que o Marius acha, mas o cara está indeciso. Rude supõe que a passagem para o próximo andar esteja selada por enquanto, então decide voltar e Marius comenta que esse guardião parece esquisito. Uma garota surge do nada atrás do Rude e morde o pescoço dele. Vem mais 4 esqueletos e Rude sabe que não vão dar conta. Mas a menina se pergunta se foi ela quem programou os esqueletos para reaparecerem e acaba eliminando tudo num único golpe. Rude fica impressionado e Marius diz que não esperava um senhor demônio. Rude imagina se ela é a guardiã do labirinto, e ela exige que se rendam ao olho dela. Eles sentem uma magia esmagadora, mas Rude aguenta firme. Ela fica surpresa que a magia dela não tenha causado status no Rude, e reclama que habilidades divinas são chatas. Pergunta por que ele não está amedrontado, e ele responde que só está olhando para uma menininha fofa. Ela gosta da resposta, mas Marius avisa que ela é uma vovó de 300 anos. Ela se irrita com o Marius, o tratando como um fracasso, mas Rude o defende. Ela acha que ele se juntou aos humanos e Marius explica que só não curte os outros Lordes Demônios. Ela diz que ele já devia saber que não é páreo para ela, mas Rude lembra que não é só ele contra ela. Ela parece não impressionada. Nenhum deles é rival para um senhor demônio. Rude lembra que humanos são fortes unidos, então ela os provoca a derrotar a guardiã do labirinto, e se apresenta, a Aemon Sloth. A Luna elogia o mana dela, mas Rude parte na frente e corre para cima. A Aemon o empurra com um vento poderoso. Marius ataca junto com a Lilia, mas ela se defende dos dois. Lily e Luna lançam feitiços, e Aemon rebate com um turbilhão, enquanto Rude nota que ela não foca só nele mesmo com sua provocação.
Aemon diz que esses ataques não a afetam, mas Rude resolve continuar atacando. Ela desvia com o vento, Nin usa magia para derrubá-la. Lilia segue no ataque e Aemon consegue bloquear. Marius avança também, mas ela o empurra com facilidade. Rude investe de novo. Aemon diz que ataques desesperados não adiantam. Era distração. Lilia ataca por trás e Rude lança uma pedra mágica cintilante. Ela fica cega e Marius e Lilia aproveitam a abertura. De repente, Amon explode e surge um tornado. Ela avisa que não vai mais ser descuidada. Nin usa uma magia de buff. Aemon vira um lobo gigante e todos ficam atordoados pelo uivo. Rude pergunta se Marius também consegue lutar em forma de demônio. Ele explica que aí ataca todo mundo, então decidem não usar. Rude mantém ela ocupada enquanto Lilia e Marius tentam atacar, mas o pelo dela é como armadura. Ela parte para cima de Rude. Ele percebe que os golpes dela são simples, mas mais fortes agora. Lily e Luna lançam magia a distância longa, sem efeito, e Rude comenta que vai ser uma luta longa. Ela pressiona de novo, mas Marius consegue cortá-la ao juntar forças. Ela começa a uivar, e Nin resolve lançar um feitiço que anula status, avisando Rude que por um tempo ele não vai mais poder curá-los. A defesa de Rude continua caindo, e Marius pergunta se ele aguenta. Rude diz que sim, e enquanto não cair, não perdem. A batalha segue, ela enfraquece e tenta fugir, e Lilia acerta outro golpe. Rude nota os movimentos dela ficando lentos e, de repente, ela solta uma explosão de vento. Marius não consegue se aproximar e Nin entende que é uma barreira que ataca quem estiver por perto. Rude vê a pedra dela brilhando e pensa que precisam destruí-la para vencer. Lily ordena que Nin anule a barreira de vento, Nin começa a rezar e Rude diz que precisam ganhar tempo. Eles se juntam, mas Rude luta para respirar e aguentar as lâminas de vento. Nin termina o feitiço e consegue anular a barreira. O lobo tenta fugir, mas Luna não deixa, enquanto Lilia e Marius atacam as patas. Ela protege a pedra, então Rude resolve usar um ataque absorvendo 30.000 de defesa. Ela pula após o corte e Rude percebe que ela está preparando um golpe. Manda todo mundo desviar, mas é pego pelo redemoinho. Ele consegue resistir e sobrevive, mas perde toda a defesa. Nin pergunta se ele está bem e eles veem Marius e Lilia no chão, vivos, enquanto a besta fica ali, encarando. Rude não quer que ela ataque de novo, então pede para Nin e Luna curarem o grupo enquanto ele segura o guardião. Nin lembra que ele perdeu o escudo, mas Rude pretende usar suas habilidades mesmo assim, sem proteção. Eles decidem confiar e Rude parte para cima achando que é seu dever proteger todo mundo depois de arrastá-los para o labirinto. Ela o ataca e dessa vez ele sente dor por todo o corpo. Aemon tenta usar a magia dela, mas ela está fraca demais. Ele também não aguenta mais e pensa que precisam recuar, mas Lily diz que ainda pode lutar e pede para Nin e Luna se prepararem porque agora ela vai atacar. Rude se pergunta o que ela pretende fazer, então Lily declara que quer continuar lutando. Rude a acha louca, mas seguem em frente. Ele não aguenta levar mais golpes sem defesa, então Nin cuida dele. A fusão está pronta e Lily continua avançando. Rude nota que ela tem a mesma velocidade de quando Lilia toma o corpo, só que os movimentos dela são previsíveis. Lily explica que ainda não está acostumada ao corpo, e Rude acha que ela precisa achar seu próprio estilo de luta. Ele diz que vai segurar as pancadas até ela se acostumar. Sabe que não tem muito tempo, mas não reclama quando todo mundo está dando tudo. É lançado para longe e já não consegue mais absorver ataques. Ele vê Marius e lembra como usa a mana como escudo, então tenta o mesmo, criando uma barreira no último segundo. Usa toda a mana do corpo e percebe que a dor diminui. Consegue bloquear outro ataque e Lily acerta com a espada. Rude repara que a lâmina tem os 4 elementos, enquanto ela usa todos ao mesmo tempo para desferir o golpe final. Aemon é derrotada e Rude ampara Lily. Ele agradece pela ajuda e Lily diz que não foi só coisa dela. A fusão termina e Rude deixa todos descansarem. Pergunta a Aemon se ela ainda quer lutar, mas ela responde que não consegue se mexer. Rude se pergunta se ela tem uma pedra mágica que realiza desejos, e ela entrega para ele. Ela se pergunta se ele vai terminar com ela, mas Rude quer saber quantos senhores demônio existem e quais são os objetivos deles. Ela não tem certeza do número, diz que é tudo um jogo para ver se conseguem destruir o mundo. Rude pergunta sobre a relação dela com os humanos, mas ela não entende a pergunta, então ele pede que ela os ajude porque precisa de aliados fortes contra os demônios.
Ela admite que não é apegada ao título de Senhor Demônio, então aceita a proposta dele. Rude decide voltar, mas Aemon avisa que ela precisa ser carregada. Recrutam o guardião Aemon Preguiça, e depois o baile do clã acontece, com Rude anunciando que conquistaram o labirinto e firmaram aliança com os outros 2 clãs. Eles voltam para Avontia, e Rude sente falta da Menisha. Lily aproveita que os outros dormem para conversar com ele, agradece pelo que fez no labirinto e lhe dá um beijo. Rude fica surpreso, mas Lily volta a dormir. Ele decide perguntar depois, quando de repente ouve a voz da Lilia, que também agradece. Chegam a Avantia e Rude entrega a pedra para Menisha. Ela a usa e sente o corpo ficar mais leve. Também agradece ao Aemon, prometendo preparar todo tipo de comida para ele. No dia seguinte, Menisha entrega uma lista de pedidos para o Rude, que se espanta com tantas solicitações dos moradores. A cidade se desenvolve rápido, e ele fica aliviado pela aliança com os 2 clãs. De repente, Min aparece ofegante, mostrando uma garota ferida, uma homúnculo como a Luna. A menina acorda e implora por ajuda. Conta que as amigas foram atacadas na floresta, então Nin e Rude decidem investigar. Luna quer ir também, mas Rude a impede, achando melhor que ela fique para tratar os ferimentos da garota. Eles correm para a floresta e encontram homúnculos lutando entre si. Nin percebe que os do outro lado têm emoções e estão em desvantagem. Rude entra na briga e tenta dialogar, mas continuam atacando. Ele os afasta e explica que uma garota pediu ajuda, perguntando se ela era amiga delas. Os outros seguem avançando, e uma garota chamada Samana afirma que são amigas da menina que ele conheceu. Rude pergunta sobre os atacantes e descobre que são combatentes do reino de Brunkelis, o país de onde Luna fugiu. Pede para Nin cuidar delas, então ela usa sua cura. Vemos Aemon observando, achando que a situação está ficando interessante. Rude se pergunta se elas têm emoções, e Samana explica que não sentem nada, só obedecem ordens de exterminar as que fugiram. Rude precisa derrotá-los, mas não consegue porque eles podem ser como Luna. Aemon aparece e, sem saber se pode atacar, ela explica que agora são como marionetes. Rude acha ela fria, mas sabe que ela disse isso para ele não se sentir mal ao lutar. Ele defende os ataques, mas vê eles investirem de novo mesmo depois de perderem um braço. Pulam pra cima dele, então Rude quebra as pedras mágicas e eles se desfazem. Aparecem mais, mas agora ele consegue usar a mana e reforça os golpes, derrotando-os, enquanto Nin avisa que já terminou de curar todo mundo. Rude conta que o amigo deles pediu ajuda e pede que o acompanhem. Acha que foram maltratados por humanos e podem recusar. Samana admite odiar humanos, mas sem ter para onde ir, concorda em segui-lo. Levam-nos para a casa do clã, e Min se pergunta o que vão fazer agora. Acha que devem avisar o senhor local, senão não poderão protegê-los. A menina de antes aparece e se apresenta como Fia. Ela agradece a ajuda e pede para participar da reunião, achando que será mais fácil explicar a situação estando lá. Advertem que podem ter medo dela, e Fia brincando sugere amarrá-la, mas Rude acha desnecessário. Vão rumo ao governador e ouvem os aldeões comentando sobre os homúnculos que chegaram. Fia pede desculpas pelo transtorno, e Rude explica que o povo de Avontia só está curioso porque nunca viu um homúnculo antes. Encontram o governador, que acredita que os homúnculos sofreram, lembrando dos boatos sobre Brunkelis. Rude pede abrigo na cidade, explicando que não tem onde ficar e que podem suprir a falta de pessoal em Ivancha. O governador se pergunta se Rude pensa em contratá-los, e Rude admite que está apontando que eles são como pessoas normais. O governador entende e concorda que não parecem tão diferentes dos humanos. Ele resolve fazer algumas perguntas e menciona que há homúnculos de combate com habilidades aumentadas e tipos de comando como a Fia, com capacidade de pensar e autoconsciência, então se pergunta como a tecnologia dos homúnculos avançou tão rápido. Fia revela que o Senhor Demônio da Ganância apareceu em Brunkelas 20 anos atrás. Ela não sabe o porquê, mas o avanço na criação de homúnculos veio por causa dele, e o reino continua produzindo homúnculos em massa. O governador não acredita que senhores demônios sejam reais e resolve levar a informação aos superiores, prometendo que Fia e os outros poderão ficar em Ivancha. No caminho de volta, Fia fica feliz por poder permanecer. Rude pergunta sobre Samana, achando que ela luta tão bem quanto um homúnculo de batalha. Fia admite que Samana é uma força formidável e que poderão contar com ela se algo acontecer. Fia lembra como Rude os fez perceber que humanos podem ser bons e espera que um dia aceitem a todos. Em casa, Rude explica que a cidade espera que trabalhem enquanto estão sob proteção e pergunta o que cada um pode fazer. Sofia menciona que antes fabricavam armas e até construíam prédios. Rude acha impressionante, mas ouve o medo deles de trabalhar para humanos novamente, então garante condições razoáveis, como jornadas de 10 horas com intervalos, e eles ficam chocados por ser tão pouco. Rude e o grupo decidem construir banhos públicos primeiro por causa dos aventureiros, e Nin conta que Luna anda preocupada com os homúnculos, imaginando se ela tem alguma ligação com eles.
Rudy vai falar com Luna. Ela está apreensiva e se pergunta se poderão ficar depois de construir a casa de banhos. Rudy explica que o governador deixou a decisão com ele, então ela não precisa se preocupar. Ela ouviu o que passaram em Kelis e fica feliz por terem chegado a Avantia, então Rudy percebe que ela não se lembra muito da vida naquele país. Rudy pergunta se ela contou a eles que é homúnculo, mas ela não contou, não quer causar problemas, e decide falar quando a população não estiver assustada, prometendo fazer o possível para que todos vivam bem até lá. Rudy tem certeza de que ela conseguirá e se alegra por tê-la encontrado. Luna fica emocionada e lhe agradece do fundo do coração. Rudy vai ver Amon, ela parece contente em conhecê-lo, mas ele logo a repreende. Amon conta que ela está ensinando magia, agora que tem tanto tempo livre, então Rudy sugere que ela ajude na construção da cidade. Amon explica que ela só faz o que acha interessante e acha que os homúnculos podem ajudar na cidade. Ela fica empolgada imaginando crianças aprendendo magia com ela, quem sabe virarem candidatas a Lorde Demônio um dia. Rudy lembra o que queria dela e pergunta por que o Lorde da Ganância está criando homúnculos, se afinal quer invadir um país. Amon explica que é pesquisador e que seria o último a querer invadir um país. Ela acha que ele deve estar fazendo isso por passatempo, e Rudy fica chocado. Amon diz que Lordes Demônio não têm idade definida. Quando morrem, renascem sem memórias. Então acabam buscando ocupação. Ganância sempre quis criar o mais poderoso, e os homúnculos são um de seus estudos. Rudy acha que um homúnculo de combate seria o mais forte, mas Amon diz que está mais perto disso que o próprio homúnculo. Rudy fica confuso. Amon esclarece, ele tem mana reforçada pelo poder do Lorde Demônio e um escudo fortalecido por Deus. Foi essa combinação que derrotou ela. Ainda assim, Rudy não entende os motivos de ganância com os homúnculos. E Amon revela que são ótimos objetos de pesquisa. Rudy, furioso ao pensar nas coisas que Ganância faz, pergunta onde fica o labirinto dele. Amon acha que Rudy não conseguiria derrotá-lo e diz que o poder mais forte de Rudy pode ser um mana vem de monstros, e o uso excessivo pode transformar o corpo em algo parecido com um demônio. Rudy se pergunta se deve evitar usar mana, mas Amon acha melhor ele aprender a controlá-la, já que pode virar um Lorde Demônio, o que Rudy rejeita. Ela então diz que é hora da aula e se despede. Rudy decide que precisa ficar mais forte para enfrentar Ganância quando um brilho roxo surge e ele escuta alguém falando na sua cabeça. Os homúnculos começam rápido a construir o banho público. Muitos moradores ficam desconfiados, mas eles continuam semanas a fio trabalhando, e o esforço vai conquistando cada vez mais gente. Enquanto isso, Rudy treina sua mana no labirinto da cidade para se preparar contra a Ganância. Chega ao andar do gerente e encontra Nin brincando com um bebê dragão chamado Baburn, enquanto Marius a parabeniza por ter ganho no gacha. Marius fica com ciúmes porque não fizeram isso quando ele era o gerente, e Rudy explica que pode ser demais. Rudy anuncia que a casa de banho está pronta, mas os moradores se perguntam se é seguro. Os aventureiros ficam animados para experimentar e entram primeiro. As garotas também decidem usar e Nin se espanta que Lordes Demônio como Amon tomem banho. Amon pergunta onde está Luna, e Nin explica que ela não está acostumada a ficar nua junto com os outros. Lily e Lilia resolvem se lavar uma à outra, então Nin pede para fazer o mesmo com Minisha, enquanto Amon fica chateado por ter sido deixado de fora. Ela acha uma pena não ser um banho misto, já que Nin não vai usar a magia de transformação que praticaram. Nin grita que aquilo era segredo, e Minisha se pergunta por que ela quer usar magia de transformação no banho. Amon revela que Nin queria aumentar o tamanho dos seios, então Nin ameaça enfiar legumes na comida dela todo dia. Amon não acredita que ela faria isso, e se pergunta se é porque ela tem os maiores seios entre as amigas do Rudy. Lilia e Lily decidem punir Nin por comentários desnecessários, e Manisha ri da cena. Nin se pergunta se há algo errado, mas Minisha explica que está feliz por finalmente poder se divertir desse jeito. Elas lembram como a condição dela melhorou e prometem fazer mais coisas juntas quando ela se recuperar. Então Minisha agradece. Eles ouvem um barulho do lado dos homens, e os aventureiros pedem a Rudy para deixar espiar, mas Rudy não permite porque Minisha está lá. Eles querem ver Lily e Minisha, e as garotas ficam furiosas ao ouvir isso. Eles pedem a Rudy para não enrolar, e um deles afirma que até quer ver Nin, mesmo ela sendo chapada. Nin pensa se deveria matá-los, mas Rudy diz que são só idiotas, porque para ele todas as garotas têm praticamente o mesmo tamanho. Eles terminam o banho e Fia pergunta se ele gostou da casa de banho. Rudy acha incrível, e um morador se pergunta se tem algo perigoso lá dentro, mas ele escuta o grupo de aventureiros elogiando o lugar. Samana também aparece, e ela espera que ele experimente um dia. Ele concorda, pois ela parece sincera, e os outros moradores também querem tentar. Dias depois, os moradores se acostumam com a casa de banho e o vínculo com os homúnculos aumenta. Rudy agradece de forma seca a Samana pelo serviço, mas ela explica que ele é quem foi gentil primeiro.
De repente, um guarda aparece e diz que uma horda enorme de monstros se aproxima da cidade. A notícia corre rápido e Rude põe um preço alto para quem aceitar derrotá-los. Ele reúne os aventureiros na casa do clã e faz seu discurso, dizendo que eles limparam um labirinto que até os 2 maiores clãs não conseguiram, então não há o que temer. Afirma também que haverá boas recompensas por cada monstro abatido, e todo mundo fica empolgado. Lilia diz que ele manda bem no discurso, mas Rude acha que é porque ele não falou que são 300 monstros. Lilia garante que vão parar de contar depois de 100, e no pior dos casos, ele que lute até o fim. Aemon e Marius vão falar com Rude, dizendo que sentem um labirinto novo e poderoso por perto. Rude se pergunta se isso tem relação com os monstros. Aemon sugere que eles foram clonados no labirinto e enviados para Avontia. Rude se espanta com essa possibilidade, e Aemon teme que mais monstros possam surgir, então decidem ajudar. Salmona afirma que também podem contar com eles, e que os homúnculos serão a espada que protegerá a cidade. Rude agradece, Babuni e Lute aparecem para ajudar, e Rude pede um favor a eles. Começam a fortificar as defesas quando percebem os monstros se aproximando. Philly comanda o exército enquanto as criaturas surgem, há mais de 300, mas Rude aponta que a maioria são só goblins. Philly ordena o ataque e muitos monstros caem rápido, elevando o moral do grupo. As criaturas continuam a surgir e atacam com magia, então os aventureiros entendem que não são monstros comuns. Lilili e Marius chegam. Rude assume a liderança e provoca os monstros. Ele usa mana para nocauteá-los, e isso aumenta a confiança dos aventureiros. Marius e Liliali juntam-se a ele, e Aemon percebe Rude usando mana para vigiar o campo de batalha. Philly segue no ataque enquanto os outros dão suporte. Conseguem derrotar os monstros e os aventureiros percebem o quão forte Rude é. Quando os monstros desaparecem, Rude entende que vinham do labirinto. De repente, outra horda aparece no horizonte e os aventureiros ficam apavorados, mas Rude ordena firme que mantenham a posição. O guarda revela que vem mais monstros, do labirinto de Avontia, e eles lutam lado a lado com Rude. Vemos que ele pediu a Baburn e a Lutia para duplicarem os monstros de Avontia, e explica que reforços chegaram. Pede o apoio dos aventureiros como antes, avança de novo, mas é cercado por ogros. Os monstros o ajudam e os aventureiros não acreditam no que vem. Eles conseguem derrotar a horda. Os homúnculos elogiam sua força enquanto os moradores correm para curá-los e consertar as armas. Aemon elogia o Rude por usar o truque inimigo de duplicar monstros. Rude agradece e diz que precisam invadir o novo labirinto para evitar que isso aconteça de novo. Mas Aemon revela que o novo labirinto parece ser controlado pela ganância. Rude fica furioso só de pensar nisso e libera seu mana. Aemon se pergunta se ele quer matá-lo, mas Rude explica que é o único que sabe sobre Brunkelis, então quer capturá-lo vivo para extrair informações. Amon lhe dá braceletes, dizendo que podem aprisionar a ganância. Marius também se oferece para ir, mas Rude diz que desta vez será só ele e as garotas, incluindo Samana. Ela aceita, e Marius fica se perguntando por que ficou de fora. Rude explica que Aemon vai ficar ajudando com a magia, e Marius, como vice-líder do clã, deve proteger a cidade caso a ganância envie mais monstros. Marius hesita, acaba concordando e manda não se preocupar. Ele e Aemon ficam responsáveis pela cidade, e os outros juram proteger Avontia. Rude chega ao novo labirinto, e Samana questiona se a ganância realmente está ali. Rude admite que há uma chance, ela diz que todos os homúnculos o conhecem, e ele pede que ela não se force demais, enquanto vemos Luna pensativa. Eles entram no labirinto, mas não há nada. Não encontram um círculo mágico, até que de repente sentem uma pressão forte. Um portal se abre e o Senhor Demônio Ganância os recebe. Rude manda a Ganância fechar o labirinto e se render, dizendo que já lidou com seus monstros, então ele deve estar sem forças. Mas Ganância mostra de repente que ainda há um exército a caminho de Avancha. Rude fica furioso, mas nem o acalma. Ele a escuta e declara que a Ganância não vai conquistar Avancha só com aqueles monstros. Ganância diz que tem pontos quase ilimitados e pode mandar mais, é só questão de tempo. Ele pergunta se Luna e Samana são homúnculos, deixando a festa em choque. Ficam na dúvida se Luna é mesmo um homúnculo, então ela mostra a pedra mágica no peito e desafia o Grid. Grid fica empolgado, achando que ela evoluiu além de todas as suas pesquisas, imaginando se foi por viver no mundo lá fora. Pede para ela voltar para casa, mas Luna diz que só tem um mestre, o Rude. As garotas se perguntam por que ela e Rude não contaram isso antes. Luna começa a se desculpar, mas elas ficam do lado dela e dizem que pode explicar depois. Grid vê isso, vira um demônio e decide pegar ela à força.
Ele investe contra o Rude, que não acredita no peso dos golpes, fortalece o corpo com mana e o empurra para trás. Lilia tenta atacar o Greed, seguida por Samana, mas ele segura a espada dela e a derruba. Rude verifica se ela está bem, e ela pergunta por que ele absorveu o dano que ela recebeu. Diz que vive para proteger os homúnculos e que deve ser descartável. Rude entende que ela aceitaria morrer para derrotar o Greed e pede que fique fora da luta, não quer ver ninguém morrer. Ela insiste que a vida dela como homúnculo não tem valor, mas Rude não quer virar o Greed, então pede que não desperdice a vida lutando. Greed interrompe e ataca, mas Nin e Lili o barram com um escudo mágico. Rude usa provocar, então Greed se volta para ele, mas Rude consegue empurrá-lo. A magia do Greed é anulada por Luna, permitindo que Lilia e Samana o ataquem. Greed cai no chão e Rude aproveita para algemar ele. Enquanto isso, os moradores de Avontia lutam contra a horda de monstros. Vemos os tanques de evasão se esforçando, até que o Gaz aparecer para ajudar, dizendo para não perderem o foco porque estão indo bem. Marius também derrota um grupo de monstros, mas Aemon está meio preguiçosa, então Sugal diz que vai pegar Donuts com a Minisha como recompensa se ela ajudar. Aemon então resolve entrar na briga e usa seu vento, varrendo uma tonelada de inimigos. Rude acha que ela vai destruir a cidade e decide levar o Greed para Avontia, mas vê uma gema no peito dele e se pergunta se senhores demônios têm pedras mágicas no corpo. Um portal surge atrás do Rude e algo o ataca. Ele afasta com um sopro e percebe que é mais forte que tudo que já enfrentou. Um homem sai da energia sombria e Rude entende que esse é o verdadeiro Greed. A Ganância explica que o primeiro, na verdade, era um homúnculo criado a partir das memórias e habilidades dele. A Ganância se transforma e ataca Rude. Rude percebe que até seus pequenos movimentos causam grande impacto, então usa mana para se fortalecer. Eles colidem, mas a Ganância consegue derrubar o Rude. Ning usa magia para ajudá-lo e percebe que vai ser mais difícil que enfrentar o Aemon. Lilia e Lili se fundem e partem para cima da Ganância. Eles o pressionam, e Samina vê uma brecha, mas a Ganância a lança longe enquanto Luna impede a queda. A Ganância fica enfurecida e começa a gritar. Rude se pergunta o que está acontecendo. Ela investe contra Rude, causando uma explosão. Rude consegue escapar, mas o golpe dilacera parte da sua defesa. Lili assume a dianteira enquanto Nino cura, e Rude percebe que até as gêmeas estão na defensiva. Ele precisa acabar com um golpe bem cronometrado. Ele provoca a Ganância e Liliali acerta um golpe, mas não basta. A Ganância lança um feitiço e deixa as duas desmaiadas. Rude ataca com mais de 20.000 de defesa absorvida, arremessando a Ganância e pede a Samana e Luna que cuidem das gêmeas, mas a Ganância reaparece. De repente ela soca Rude, e ele entende que não é forte o bastante, concentrando ainda mais mana no corpo. Consegue cortar a Ganância, mas é lançado para longe. Rude usa conversão de vida com sua mana e colide novamente com ela. As garotas gritam, vemos Rude no chão, imóvel, com toda a defesa perdida. A Ganância está pronta para atacar de novo, e Rude manda todo mundo fugir. Tudo escurece e Rude se pergunta o que aconteceu enquanto ouve as garotas lutando. Ele tenta levantar e vê as garotas derrotadas. Luna é a última de pé, mas não dá conta da Ganância, que a agarra pelo pescoço. Rude vê ela lutando e faz força para se levantar. Ele fica furioso e algo muda dentro dele. Dá um soco na Ganância. Nin acorda e vê Rude diferente, envolto por uma aura vermelha. Ele ouve uma voz na cabeça, mandando destruir tudo. A Ganância ataca, mas Rude segura o braço dela. Ele a esmaga no chão e segue desferindo golpes sem parar, com expressão louca, até Nin mandar parar. A voz na cabeça não a reconhece, e Rude decide destruir, até ela lhe dar um tapa e trazê-lo de volta. Rude volta ao normal, percebendo que havia perdido a razão por causa da mana. Sua aura retorna, e ele luta de novo enquanto a mana age por conta própria. E aí lembra do que o Aemon falou, percebe que nesse ritmo vai se transformar num monstro. Nin fala com ele e Rude consegue reprimir a mana. A Ganância se levanta de novo, mostrando que seus monstros ainda estão em Avancha, mas Rude tem uma ideia e pede para Nin curá-lo sem parar. Ele pensa em todos os companheiros em Ivancha e agradece a Ganância. Foi por causa dela que sua perícia identificou que estavam todos no mesmo lugar. Então usa sua conversão de vida em todo mundo, alcançando 1 milhão de defesa absorvida. Ele declara que vai proteger todo mundo como o tanque mais forte e seu ataque consegue sobrepujar a Ganância. Vemos todos descansando depois da batalha, felizes ao ver Rude e os outros voltando. Menesha corre até Rude, aliviada por ele estar bem, e o recebe de volta com alegria. Marius e Amon se juntam a eles. Rude agradece por terem cuidado da cidade, e os moradores chegam elogiando por ele ter vencido o labirinto, dizendo que ele é mesmo o tanque mais forte.
Mas é aqui que o vídeo termina. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu por assistir, até a próxima.